Meus irmãos, a minha Bíblia está aberta no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, se você puder, tome a sua Bíblia em suas mãos, se você não puder, apenas ouça com bastante atenção, que diz: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e abandonaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Louvado seja Deus. Que linda esta palavra que vem da parte do Senhor Deus para os nossos corações. A palavra falando a respeito do reinado de Ezequias em Judá. Judá, que era o reino do sul, e o reino do sul passou a ser governado, liderado pelo nosso irmão rei Ezequias. Está aí na sua tela, segundo Crônicas 29, dos versículos 1 ao 11. O que nos chama a atenção é que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Olha que interessante, ele era bastante jovem, tinha apenas 25 anos. Há pessoas que podem, e alguns costumam dizer, que jovem não tem juízo, que jovem pode trazer problemas. Isso se o tal jovem, a tal jovem, não for como Ezequias, comprometido, compromissado com Deus. E este é o tema, este é o título que eu dou para esta pregação. O compromisso de Ezequias com Deus. Ezequias, um jovem compromissado com Deus. Dentro da temática
de fidelidade e compromisso. Eu destaco esse título: Ezequias, um jovem compromissado com Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar, irmãos, é a idade deste moço. 25 anos de idade. Se nós olharmos hoje, tem pessoas com 25 até 30, 30 e tantos, 40, 50, que não tem compromisso algum com Deus. Então não tem a ver com a idade, e sim com o grau da maturidade, com o grau da profundidade e do compromisso espiritual que esta pessoa desenvolve com Deus ao longo de suas vidas. Davi era bem jovem. Alguns historiadores e comentaristas dizem que Davi tinha em torno de 17 para 18 anos, quando ele foi ungido por Deus através de Samuel. A Bíblia fala também do nosso irmão Timóteo, que desde a tenra idade já tinha um compromisso, fidelidade ao Senhor. Então veja que nesta passagem que fala a respeito do compromisso que nós temos com o Senhor e, consequentemente, com a sua obra, porque o compromisso é primeiro com o Deus da obra e depois com a obra de Deus. Não dá para ter compromisso com a obra sem ter compromisso com o Deus da obra. Algumas pessoas pensam em ter um compromisso com a obra, mas não tem nenhum compromisso com o Deus da obra. Ezequias tinha este comprometimento. E o que é isso? A Bíblia diz, no versículo de número 10, que ele resolveu fazer uma aliança com Deus. O que é compromisso, então? Compromisso é acordo, é a fidelidade, é uma aliança entre as duas partes para algo que será realizado. Existem inúmeros compromissos, como, por exemplo, compromisso religioso, compromisso amoroso, compromisso empresarial, de negócios, enfim, são inúmeros compromissos. Agora é interessante notarmos que Ezequias tinha um compromisso espiritual, uma aliança com Deus. Isto parte de uma decisão, isto parte de uma resolução do próprio Ezequias. Isto não é uma imposição, é um compromisso, como já diz o próprio nome e a palavra-chave deste sermão, compromisso. Ezequias, ele desenvolve diante de Deus esta maturidade pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor age na vida dele por conta do seu compromisso, por conta do seu comprometimento. Então, vejam, meus queridos irmãos, que no versículo de número 13, a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 13, né, que Ezequias, ele começa a reinar, e a Bíblia Sagrada diz que ele leva os levitas à purificação do templo. Olha que interessante, no versículo de número 2, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Então, Ezequias, ele tem um compromisso com a santidade, um compromisso com a sinceridade, e não esquece do legado deixado por Davi, porque a casa de Deus, os sacrifícios, os serviços no templo ou fora dele, tem a ver, ou tinha e tem a ver com um compromisso. A Bíblia Sagrada fala, Jesus dizendo, que um pai chegou a um filho e disse: filho, vai trabalhar na minha lavoura. E o filho disse: eu vou, pai. Mas não foi.
E por que não foi? Porque não tinha compromisso com o pai. O coração não estava no desejo de obedecer. Diferentemente de Ezequias, que pega uma situação difícil, era bastante jovem, inexperiente ainda, mas a vontade de servir a Deus, o desejo de servir ao Senhor com integridade, com justiça, com santidade. A Bíblia diz que ele fez, olha só, versículo 2, o que era reto aos olhos do Senhor. Queridos, nós estamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor ou o que é reto aos olhos dos homens? Ou o que é reto aos olhos de quem quer que façamos determinadas coisas, mas como Deus enxerga isso? A ótica humana não é a ótica divina. Tem pessoas fazendo a obra de Deus da forma que Deus não quer que faça. Tem pessoas pensando que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Saul achava que estava agradando a Deus, ocupando aquele trono. Mas o Senhor Deus disse a Samuel: Saul está desobedecendo. Saul está quebrando os princípios. Saul está sacrificando em vão. Quantas pessoas se desgastam, se matam, produzem e não veem nada. Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo assopra, como ele disse no livro do profeta. Quando recebe o salário, recebe num salário, num saco furado. Ou o Senhor vem e assopra. Por quê? Porque cada um tinha compromisso com a sua própria casa. Cada um tinha compromisso com os seus próprios interesses. Diferentemente de Ezequias. Ezequias está preocupado e o seu compromisso com a obra vinha em primeiro lugar. Antes da obra, vinha o compromisso com o Deus da obra. Ele queria agradar o Deus da obra. Ele não queria fazer política, ele não queria aumentar a popularidade, ele não queria demonstrar o que ele estava fazendo, ele queria consagrar-se ao Senhor. E a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, olha só que interessante, já no primeiro ano, ele reinou 29 anos. No primeiro ano, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, as consertou. Queridos, precisamos reparar as portas, porque é na porta que entra, é na porta que sai. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, diz a palavra. Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Nós precisamos reparar o nosso olho, porque Jesus disse que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Quantas pessoas estão escancarando as portas para o pecado, escancarando as portas para a idolatria, escancarando as portas, ao invés de consertar a porta, estão abrindo, escancarando as portas. Tomemos cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que alguém avarento entrar no reino dos céus. Ezequias poderia, primeiro, cuidar da sua casa, fazer o pé de meia, como alguns dizem, e depois, no final do mandato, ele começar a fazer algumas coisas na obra de Deus. Mas Ezequias não estava comprometido com a politicagem. Ezequias estava comprometido com Deus. Estamos falando de compromisso com o Senhor. Estamos falando de pessoas que têm um comprometimento. Pode todos pararem, mas quem tem compromisso continua.
Mas ninguém está me vendo. Quem tem compromisso com Deus não precisa ser visto. Davi não era visto pelo pai, nem lembrado pelo pai era, nem pelos seus irmãos. Foi necessário Samuel perguntar se tinham acabado os jovens, para o Jessé lembrar, ainda falta o menor, está lá no pasto, já ia me esquecendo dele. Mas isso não roubava de Davi o seu comprometimento. Isso não roubava de Davi a inteireza do seu coração, bem como Ezequias. A Bíblia Sagrada mostra que ele repara as portas da casa de Deus. Ele abre as portas da casa de Deus. Vamos voltar ao culto. Vamos voltar à adoração. Quantas pessoas estão precisando abrir as portas da adoração, que já estão fechadas há muito tempo, hein? Quantas pessoas estão precisando abrir a porta do quarto da oração? Porque para acessar o quarto da oração precisa ser aberta a porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. A porta estava trancada, irmãos. É necessário tomar uma decisão diante de Deus. Abra a porta da adoração na sua casa. Abra a porta da palavra no seu lar. Abra a porta da santidade na sua vida. Abra as portas dos seus olhos para a luz de Cristo e feche as portas dos olhos e do coração para o pecado, o diabo que está tentando invadir, arrombar a nossa vida. Veja que Ezequias, ele reparou seu compromisso com a obra de Deus fez que ele praticasse o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não foi imitar Acás, ele procurou imitar Davi. Irmãos, procure imitar quem é aprovado por Deus. Procuremos imitar, seguir os passos de quem Deus é com ele e com ela. Não imitemos os carnais, não imitemos os profanos, não imitemos os idólatras, não imitemos os mundanos, imitemos sim bons exemplos. Temos muitos bons exemplos, homens de Deus, mulheres consagradas, piedosas, santas, sérias em seu viver. Ezequias, mesmo sendo jovem, não era levado pela cabeça dos outros. Tinha juízo. Ele não imita o seu pai Acás. Ele procura imitar Davi. Ele procura servir a Deus de todo o seu coração. Olha o que ele diz no versículo 5. E lhes disse, escutem, levitas, sacrifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais, tirem do santuário tudo que é impuro, porque nossos pais foram infiéis. Ele assume e ele diz, nossos pais erraram, nós não vamos seguir os erros. Não é porque alguém errou que você tem que errar. Não é porque alguém está no pecado que eu tenho que estar também. Não é porque alguém tropeçou e fez errado que nós vamos seguir, não, irmãos. Vamos seguir os bons exemplos. Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Este é um versículo que nos chama bastante a atenção. Ele, no seu primeiro reinado, abriu as portas da casa do Senhor, as reparou, fez vir os sacerdotes, levitas e ajuntou-os na praça oriental. E no versículo 5, que nós acabamos de ler, ele chama a atenção dos levitas, os obreiros, os operários do templo. E ele chama, dizendo, escutem-me, levitas, consagrem-se agora. Não é amanhã, é agora. Não é depois, é agora. Quem tem compromisso com Deus não deixa nada para amanhã. Você lembra, lá no Egito, Moisés disse, Faraó, perguntou, Faraó, quer que nós tiremos as rãs hoje, que morreram, depois que o Senhor Deus retirou a praga?
O faraó disse, não, deixa para amanhã. Compromisso com Deus é agora. Você lembra? Deixa, Senhor, que eu sepulte meu pai, depois eu vou te seguir. Jesus disse, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Quer dizer, a decisão é agora. Não é para depois. Não é quando puder. É agora. Deus quer pessoas que digam, eis-me aqui. Eis-me aqui quer dizer, estou aqui agora. É como uma chamada na escola, presente. Nós precisamos nos apresentar, consagrar o templo, tirar o que é impuro do santuário onde o Espírito Santo habita. Agora, queridos, para finalizar, o que traz ou o que faz a falta de compromisso? Meu Deus, quantas pessoas sem compromisso algum? Quantas pessoas que não têm comprometimento algum com Deus e com a sua obra muito menos? Quantas pessoas inventam desculpas? Eu gosto de um adágio popular que diz o seguinte: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpas. Queridos, é agora. Jesus disse, é agora. Vem e segue-me. Veja, versículos 6 e 7, os nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Deixaram-no, desviaram seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas, quer dizer, viraram as costas para Deus. Também fecharam as portas do alpendre, meu Deus. Quem não tem compromisso, fecha a porta. Quem tem compromisso, abre a porta. Olha o que eles fizeram, apagaram as lâmpadas. Quantas pessoas apagando as lâmpadas? Quantas pessoas deixando a Bíblia de lado? Deixando a vida de oração? Quantas pessoas deixando o compromisso que tinham com Deus? É por isso que Deus está levantando alguém no seu lugar. Volte correndo, ocupe o seu lugar imediatamente. A Bíblia diz que eles deixaram de queimar incenso e deixaram de oferecer holocaustos no lugar santo. O fogo não poderia se apagar, irmãos, mas a falta de compromisso deixa a obra abandonada. A falta de compromisso faz a obra sofrer, faz as ovelhas gemerem. Se você não quer, saia da frente, que Deus vai colocar alguém no seu lugar. Se você quer fazer algo relaxadamente, saia da frente, porque Deus está preparando alguém com compromisso para assumir o seu lugar. Deus queria te usar, mas você está deixando a lâmpada apagada. Você está deixando o altar cheio de cinza. Você está dizendo que já fez muito. E Deus está dizendo, não é nem o começo ainda. Nem começou ainda. Veja, queridos, fidelidade é o eixo do compromisso com Deus. É o que sustenta o compromisso com Deus. Mas o que eles fizeram? Abandonaram, desviaram, deram-lhe as costas, fecharam a porta principal, apagaram as lâmpadas, deixaram o incensário cheio de teia de aranha, não acenderam o incensário, não apresentaram holocaustos ao Senhor. E o que isso acarretou? Versículo 8. A ira do Senhor caiu sobre eles, eles se tornaram objeto de espanto, objetos de horror, objetos de zombaria, caíram ao fio da espada, e os filhos, filhas e mulheres foram levados como prisioneiros. Você está entendendo? Jesus disse que se o sal perder o sabor, não presta mais para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você sabe por que tem crente sendo pisado pelo inimigo? Você sabe por que tem crente sendo chacota e zombaria, virando palhaço dos filisteus, como foi com Sansão? Porque viraram as costas para o Senhor. E Deus tirou a mão. E Deus está permitindo
a zombaria, o espanto, o horror e o escárnio. Foi-se a glória de Israel. Sabe por quê? Porque viraram as costas para o Deus de Israel, viraram as costas, deixaram de se comprometer com Deus, e Deus virou as costas. Mas hoje, há uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Versículo 11, eu quero terminar. Ezequias declarou: meus filhos, não sejam negligentes. Olha a palavra de Deus falando contigo, hein? Não se faça de moco. Não faça ouvido de mercador. Lamassada calamahassuri calamassé. Porque uma palavra de Deus está sendo transmitida ao teu coração agora. E essa mensagem de Deus, o Senhor está dizendo, o Senhor os escolheu para estarem diante dele e para o servirem, para serem seus ministros e não deixarem a adoração acabar, não deixar o incensário apagar. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite e eu quero fazer uma oração do conserto e da restauração da casa espiritual. Você vai levantar a sua mão com a minha agora. Você vai aceitar a Jesus, reconciliar, fazer um concerto com o Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, eu errei. Eu abandonei tua casa. Eu abandonei a adoração. E por isso minha casa está desse jeito. Por isso, quando eu recebo o salário, o Senhor assopra. Ou eu recebo num saco furado. Levante a sua mão com a minha agora. Ore a Deus dizendo: Senhor meu Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Entrego a minha vida e o meu coração por inteiro para o Senhor habitar, para o Senhor morar. Espírito Santo, me perdoa, me ajude. Eu fui negligente, eu não dei ouvidos, mas hoje o Senhor chamou a minha atenção para o meu bem, porque o Senhor quer habitar nesta casa. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, você que já se consertou com o Senhor, que já reconciliou, que já aceitou a Jesus. Agora eu quero fazer mais uma oração e eu vou devolver a participação ao pastor José Maria após a oração. São 22 horas com 56 minutos, em nome de Jesus. Ore comigo, colocando a mão sobre a tua cabeça, colocando a mão em cima da enfermidade. Se você se consertou de coração, Jesus te conhece. Eu não te conheço, não sei, mas Jesus sabe. Se você tiver com fingimento, não adianta. Você vai continuar desse jeito ou vai piorar. Mas se você se arrependeu de verdade, você vai sentir o toque de Deus na sua vida agora. Mediante essa palavra, mediante esta palavra, que é fiel e digna de toda a nossa aceitação. Ore comigo agora. Grande Deus, maravilhoso Pai, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Em nome do Senhor Jesus eu clamo por estes irmãos, irmãs enfermos, atribulados, Senhor, pessoas que estavam no pecado da desobediência, pessoas que estavam no pecado do relaxo, da negligência, da preguiça. Tira a preguiça, Jesus, tira a preguiça. Tira a negligência, meu Deus. Coloca agora a alegria do teu Espírito Santo, coloca a tua paz. Coloca, Senhor, a bênção do teu Espírito nessa vida, neste lar, nesta família. Xaramacanta lamassurianda lamasteva nagasébia. Ó Deus bendito e poderoso, eu te glorifico, eu te exalto, na beleza da tua santidade. Meu Deus, cura agora, arranca esse caroço, arranca essa enfermidade,
arranca esse mal, arranca essa doença, faça esse demônio cair agora, faça esse demônio, Senhor, cair por terra, saindo desse corpo, gritando, em nome de Jesus, pelo Espírito do nosso Pai. Alamaná, sodená, decomaná, manarantou, banassei. Ó Espírito de Deus, eu te glorifico nesta noite, por esta oportunidade, por esta pregação, ó Senhor, por esta oração que nós estamos fazendo e pelos milagres que o Senhor já está operando. Meu Deus, cura o câncer, cura a lepra, cura a AIDS, cura a pneumonia, tira a Covid-19, ó Senhor, a variante Omicron, ou qualquer outra enfermidade, vírus e bactéria que está alojado nesse corpo, saia sintoma, saia febre, sai dor de cabeça, em nome de Jesus, arranca pela raiz, arranca, tirando todo vestígio, tirando todo mal, em nome de Jesus, pelo Espírito do nosso Deus eu creio, pelo Espírito do nosso Deus eu creio, pelo Espírito do nosso Deus eu creio, confirma, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe o seu coração, em nome de Jesus.